vou falar do resgate que Deus fez na minha vida. Ontem nós estávamos falando do trabalho de Paulo, né? Que Paulo conseguiu pregar o evangelho na prisão, no local mais inóspito. Ele não tinha, se fosse outra pessoa, se fosse uma pessoa que não fosse guiada pelo Espírito, certamente ele não teria conseguido. E eu vou lhes dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele trabalha aonde você está, e não importa onde você está, ele vai lhe buscar. E eu vou lhes contar um pouquinho de como o Senhor me trouxe à vida. Eu me casei muito nova, tive meu filho com 21 anos, e eu vivia num casamento destroçado. Eu não era adventista, não conhecia a mensagem, meu esposo também não era. E, enfim, a nossa vida era verdadeiramente um inferno. Era um alcoólatra, agressivo, e muito namorador. Certa vez, ele me fez ameaças e fez uma quebradeira em casa terrível. E nessa época, nós frequentávamos o candomblé, nós dois. Por aí você vê que o diabo fazia festa. Mas eu não conhecia. Então, assim, certa vez, eu decidi procurar a ajuda de Deus. Mas para onde que eu fui? Eu fui numa igreja católica, aqui próximo da minha casa. E cheguei lá, assisti a missa. Quando terminou a missa, eu falei para o padre que queria me confessar. Tudo errado, né? E o padre, na época, ele estava construindo a casa dele, que até hoje ele tem a casa dele aqui na entrada da minha rua, uma casa bem grande. Na época, ele estava em construção com essa casa, e ele falou para mim assim: vai lá em casa que eu converso com você. Vai lá em casa, os trabalhadores saem 5 horas. Vai lá em casa que eu converso com você. E eu fiquei tão zangada, e eu falei: mas por que o senhor vai falar comigo lá? Por que o senhor não fala comigo aqui? Ele: não, porque aqui eu vou confessar as irmãs. E quando for mais tarde, eu vou estar livre para conversar com você. Eu notei que as intenções do padre não eram boas. Me desculpe se aqui tem algum católico. Não eram, porque se ele podia conversar comigo ali, por que ele queria me levar para a casa dele? Fiquei muito zangada, peguei na mãozinha do meu filho, trouxe ele para casa, depois fui na casa, no mesmo instante, fui na casa de uma irmã da Assembleia de Deus. E quando cheguei lá, eu falei assim: me empresta a tua Bíblia? Como ela sabia que eu era do candomblé, ela nunca imaginou que eu chegasse na casa dela pedindo uma Bíblia. Eu falei: me empresta uma Bíblia? Ela: mas por que você quer uma Bíblia? Eu disse: porque eu quero ler. Faz o seguinte, o que é capítulo, como é que lê a Bíblia? Como é que lê? Ela disse assim: olha, número grande é capítulo, número pequeno é versículo. Aí eu falei: me empresta, por favor. Ela me emprestou a Bíblia dela. Uma Bíblia antiga, muito bonita, por sinal. Ela me emprestou. Então eu fui para casa. Gente, foi a maior experiência que eu tive com Deus. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, deixei o meu filho na casa da frente, que era a madrinha dele, uma senhora que apadrinhou meu filho. Então eu peguei, fui para casa, fechei a porta, peguei a Bíblia, tranquei a porta e desafiei a Deus. Foi uma experiência incrível. Eu falei: Deus, porque assim, tinha umas irmãs que iam lá na minha casa toda quinta-feira da Assembleia de Deus, e elas cantavam, 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 e não me dizia nada. E cantava, e orava, e fazia aquela coisa toda, mas não tirava as minhas dúvidas. E eu falei, elas falavam: Jesus morreu por você, Jesus morreu por você, mas eu queria entender o porquê.
O que que eu tinha feito? O que que aconteceu? Por que que ele morreu por mim? Por que que eu tinha essa dívida? Era como se eu tivesse uma dívida. E nesse dia eu tranquei a porta, botei a Bíblia da irmã em cima da cama e perguntei: Deus, tu existe? O que foi que eu fiz? Por que que o Senhor morreu por mim? Por que que eu tenho essa dívida? Me diz, você existe? Se você existe, você vai me falar agora. Mas se você não existe, se não houver nenhuma resposta, eu vou entender que você não existe. Irmãos, e foi a maior experiência que eu tive com Deus naquele instante. Eu joguei a Bíblia em cima da cama. Quando eu joguei a Bíblia em cima da cama, ela se abriu. E o Senhor falou tão poderosamente que hoje eu estou aqui. Ele disse assim, em Isaías 54, o Senhor disse assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Mas aí eu perguntei, como assim? Eu tenho um filho. Isso aqui não é para mim. Mas eu estava tão impaciente, tão inquieta, sabe? Mas eu precisava ouvir a voz de Deus. Então, ele continuou falando. Eu falei, isso aqui não é para mim, eu tenho um filho. Eu falava alto com ele. Só que o Senhor se revelou. Ele disse assim, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador, quando eu disse, Senhor, eu disse, olha, se tu existe, como é o teu nome? Eu falei, como é o teu nome? Que Deus é esse que eu estou sofrendo tanto? E eu culpava a Deus, culpava. E ele disse o seguinte, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Glória a Deus. O Senhor se revelou a mim de uma maneira tão maravilhosa. E a minha vida começou a passar na minha frente. É como se eu tivesse entrado assim em êxtase, não sei, foi uma coisa tão surreal que parecia que a minha vida tinha começado a passar na minha frente e era assim tão incrível. E o Senhor falando, ele disse, armas serão forjadas contra ti, segue nos versículos, e armas serão forjadas contra ti, se os irmãos quiserem, depois podem ler Isaías 54, mas não procederá de mim, e ele sempre dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos. Quando eu dei por mim, eu estava ajoelhada no pé da cama, que eu tinha jogado a Bíblia, com a Bíblia aberta, e foi algo tão incrível. E o Senhor disse mais, alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas. E eu falei, mas por que eu vou fazer isso? Eu ficava me perguntando. E o Senhor mandou alargar a minha tenda, porque eu seria mãe de mais dois. Eu tive um filho e agora eu tenho mais dois adotados, que é filhos do meu marido, do meu segundo esposo, porque o primeiro faleceu. E o meu esposo tem 2 filhos. Eu tive que alargar mesmo, entendeu? Porque até neto nós já temos. Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu acho que nem precisa dizer. Ele foi me buscar lá dentro do candomblé. Ele foi me buscar dentro das trevas. Ele estirou a sua mão de misericórdia e me trouxe vida. Você sabe o que foi que eu fiz na mesma hora? Imediatamente, tudo que tinha do inimigo dentro da minha casa, tudo, os cordões,
Quem conhece o candomblé sabe que as pessoas usam umas saias grandes de goma para botar tipo umas anáguas de goma, que elas ficam bem armadas. Tudo aquilo eu tirei de dentro da minha casa. E eu falei, não vai ficar aqui um prego que seja, que pertence ao inimigo. Tirei até os pregos, tirei tudo, joguei fora. E o inimigo, ele riu de mim na mesma noite. Sim, fui deixar a Bíblia de volta e tal. Na mesma noite, o inimigo riu de mim, umas gargalhadas tremendas. Eu fui levada em sonho a um local, uma sala escura, muito estranha. E eu falei assim, eu senti a presença do inimigo e eu disse, eu sou de Jesus, fui comprada e agora eu entendo e sei como é o nome do meu Deus. E ele deu uma gargalhada tão grande, que eu acordei de um salto, como se eu tivesse despertado. Ele riu de mim e eu disse para ele, eu sou de Jesus. Agora eu entendo e sei o nome do meu Deus e sei que ele me livrará das tuas mãos. Porque assim, no candomblé, quando você sai, o que que o pai de santo lá diz? Que as entidades que você servia vão lhe matar. Eles aprisionam você. Muitas pessoas com medo não aceitam o evangelho por medo, porque tem medo que Satanás mate. Mas o meu Deus é mais forte do que todas as coisas. Não há, não há força maior do que o meu Deus. E ele me resgatou. E ele me trouxe a vida. Daí em diante, minha vida mudou completamente. Completamente. Aí eu falei, Senhor, onde é que eu vou achar? E agora, qual é o caminho? Aí passou na minha frente, em frente da minha casa, um clube de desbravadores e me entregou um folheto. E nesse folheto tinha a imagem de Jesus retornando à Terra. Quando eu virei o folheto, o endereço era do outro lado da rua que eu morava, que hoje é a igreja que eu frequento, a igreja do Conjunto Ceará. E Deus tem sido maravilhoso, tem me sustentado a cada dia, porque o inimigo não desiste fácil, mas o meu Deus é maior que todas as coisas.